Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama, nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. O Senhor Deus nos amou, teve misericórdia de nós. Enquanto nós desconhecíamos o Senhor Deus, o Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso derramado pelo Senhor Jesus, os nossos pecados foram lavados. Fez com que nós não recebêssemos mais o juízo, sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos. Fomos considerados seus filhos. Recebemos a esperança gloriosa e a vida eterna para entrarmos no reino do Senhor Deus. Agradecemos por essa imensa graça. Nesse tempo precioso, nós que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Através da imensa graça do Senhor Deus, nós estamos louvando, aprendendo a sua palavra. Estamos dentro do seu rebanho e nós agradecemos por ter nos permitido a comunhão. E nesse tempo presente também nós cremos que o Senhor esteja conosco, cuide de cada um de nós, possa nos sustentar a cada um através da mão de misericórdia, através da sua graça, do seu poder, que o Senhor Deus possa nos sustentar para nos renovar e aperfeiçoar. Senhor, o restante das nossas vidas que possamos viver como seus filhos, sem falta e sem vergonha, para que assim possamos fazer a santa vontade do Senhor Deus. E assim possamos dar glórias ao Senhor Deus. Toda a nossa vida assim possa ser conduzido pelo Senhor. Entre nós, se houver alguém que ainda não tenha compreendido a imensa graça do Senhor Deus, que o Senhor Deus permita para que possam compreender. E assim possam ter a esperança junto do Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo, que estão guardando a fé para pregar o Evangelho. Para todos esses irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa permitir maior graça, para que nesse último tempo, permitido pelo Senhor Deus, possam se encarregar muito bem do seu trabalho, e assim possam conduzir os espíritos perdidos para diante do Senhor Deus. E assim muitos espíritos perdidos possam receber a salvação. A cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Nesse presente momento, o Senhor que deseja manifestar a sua palavra, a sua santa vontade, e diante do Senhor Deus, nós possamos pensar com mais profundidade e assim possamos aprender através do Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 정해 주시겠습니다. 예수
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3 e 4. João, capítulo 15, versículo 3 e 4. Vamos ler todos juntos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, se nós olharmos em João capítulo 15, nós estamos lendo continuamente, e é por isso. Após recebemos a salvação, então qual é a vivência do cristão? Esta palavra ela nos explica muito bem. Então, a vivência de permanecer no Senhor. Então, nós precisamos saber o que é essa vivência, a vida no Senhor. Então, assim como no louvor do coral, disse que eu estou no Senhor e o Senhor está em mim, como na parábola da videira. Então, o Senhor, depois de ter nos salvo, Ele não nos disse para nos encontrarmos com Ele nos céus. Então, as pessoas, quando elas se encontram como pessoas que não têm nada a ver uma com a outra, mas quando você se casa, por exemplo, você tem a responsabilidade de ajudar um ao outro, de proteger um ao outro, de respeitar, de proteger. Todas as coisas você faz junto. Então, após nós recebemos a salvação, a nossa relação com o Senhor Deus, nós podemos dizer que é a nossa relação com Deus. E ali dentro existem muitos conteúdos, muitos temas ali dentro. Quer dizer que até nós entrarmos no reino do Senhor Deus, o Senhor, por nenhum momento, Ele tira os seus olhos de nós. Ele nos protege, nos conduz. Ele nos defende e governa sobre nós. Esta é a vivência de permanecer no Senhor. O Senhor já disse que eu sou a videira e vós as varas. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, o Senhor ele já disse, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nessa palavra existe um conteúdo muito profundo da palavra do Senhor. É por isso que que o Senhor Jesus ele já disse, o apóstolo Paulo, ele explicou de forma bem detalhada sobre essa palavra. Então, quer dizer que a vivência do cristão, ao ter nascido de novo, não é uma vida religiosa. Então, cada religião tem as suas cerimônias que são realizadas, não é? Então, se nós olharmos para o cristianismo, por exemplo, existem várias denominações, várias igrejas, divisões. Então, nós oramos, estamos em comunhão, cada um diz que faz o seu culto e pensam que estarem louvando, acham que isto é a vida de um religioso cristão. Então, mas se você terminar por aí, isso é somente uma vida religiosa que não tem diferença com outras religiões. Então, nós cristãos não vivemos uma vida religiosa. Nós precisamos
permanecer, estar no Senhor. Isso significa que estar ligado com o Senhor em vida, que é pela palavra, pelo poder, você está em aliança com Deus. Não sei se vocês conseguem entender, mas como é que eu posso ter essa aliança com o Senhor? Então, mas a minha vida, a palavra, através do Espírito Santo, nós estamos ligados ao Senhor. Esta é a nossa vida. É por isso que em 1 João, capítulo 2, versículo 6, já disse: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, uma pessoa que recebeu a salvação tem o Senhor dentro dele, dentro de si. É por isso que se olharmos em João capítulo 14, versículo 20 já disse: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, quer dizer que o Senhor, ele recebeu toda a maldição, o castigo que nós merecemos receber, derramou o seu sangue na cruz e pagou os nossos pecados para a eternidade, venceu o domínio da morte e do pecado. E assim ele mostrou que é o nosso Salvador. Ele confirmou a nossa salvação. E o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, se ele não tivesse ressuscitado, nós não saberíamos se ele tinha realmente morrido por nós, se ele realmente nos salvou, se ele é realmente o Cristo que nos salvou. Não teríamos como saber sem a ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria ninguém para crer em Jesus. Mas Jesus, ao morrer na cruz, todos os discípulos que seguiam a Jesus, eles se espalharam e fugiram. Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de prata, teve peso na sua própria consciência e assim seguiu o caminho do suicídio. E Pedro, que se dizia tão corajoso, quando as pessoas forem apontar um dedo dizendo: ele é um dos discípulos, ele, com medo de que seria morto, ele negou e fugiu. Todos fugiram de Cristo. Todos eles fugiram. Se Jesus não tivesse ressuscitado, quem é que iria crer em Jesus? Ninguém ia crer em Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele morreu, venceu o domínio do pecado e da morte. E ele primeiramente se manifestou para as mulheres que procuraram o seu túmulo. E ele disse: vai, diga aos meus irmãos que eu vivo. E as mulheres que procuraram o túmulo do Senhor Jesus viram a Cristo primeiro e contaram a verdade que Cristo estava vivo. Mas os discípulos não conseguiram crer. Então, não conseguiam crer nas palavras das pessoas que diziam que viram o Cristo vivo. Mas os discípulos, quando se reuniram, quando eles estavam todos escondidos com medo, o Senhor Jesus se manifestou na parte do quarto e disse: paz seja convosco. Os discípulos, naquele momento, começaram a pensar: será que não é um fantasma? É por isso que, se olharmos em Lucas capítulo 24, realmente o Senhor Jesus mostrou as suas feridas das mãos, realmente na sua costela, e disse: então, eu tenho carne e osso. Então, o Senhor Jesus, ele tinha tudo ali. Então, Tomé, ele disse: eu não consigo crer no Senhor Jesus, só vendo, eu preciso tocar. Ele foi e tocou nos sinais das mãos, no lugar onde havia ao seu lado. E o Senhor Jesus se manifestou mais uma vez para ele e disse:
Chega a tua mão, põe ao meu lado. Não sejas incrédulo. Então Tomé, ele deve ter dito, com certeza, ó Senhor, desculpe, mas deixa eu tocar. Depois ele disse, Senhor meu e Deus meu. E o Senhor Jesus disse, realmente tu crês, porque me vistes, Tomé, crestes. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos aqueles que cremos, Senhor Jesus, sem termos visto. Então, o Senhor Jesus, ele veio como a oferta dos pecados. Ele venceu o domínio da morte. Nós cremos tudo isso através da palavra. Então, compreendendo a graça do Senhor Deus, desde o momento que recebemos a salvação, a nossa relação com o Senhor Deus, mesmo que queira ser quebrada, não tem como ser quebrada. Quer dizer que eu estou dentro do Senhor e o Senhor está em mim. Então, o Senhor disse, eu sou a videira e vós as varas. Então, não tem como separar a videira e as varas. Então, a videira não pode dar os frutos sem as varas. E as varas sem a videira não tem como jamais pensar em dar frutos, porque não há nutrientes vindo. Então, essa é a nossa relação, quer dizer que o Senhor que nos salvou, desde o momento que nos salvou, até entrarmos no reino do Senhor Deus, o Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele já disse que eu estou dentro de vós e vós em mim. Então, o que significa estar dentro do Senhor? Então, isso significa uma aliança perfeita. Então, assim como um ferreiro, ele pegar um pedaço de ferro e colocar no fogo, então o fogo entra dentro do ferro e assim se torna vermelho, ardente. Aquilo é fogo ou ferro? É fogo e ferro se tornando um só. Então, é ferro, mas é pedaço de fogo. Quer dizer que eu dentro do Senhor e o Senhor dentro de mim. Então, quer dizer que eu não posso ser separado do Senhor. É uma aliança. É difícil de compreender uma coisa dessas. Mas isso foi algo que é dito pelo Senhor. Então, desde o momento que recebemos a salvação, o Senhor, Ele está conosco. Então, quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é o Deus Criador de todo o universo. É por isso que em Gênesis capítulo 1, ele disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer que ali tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo todos juntos ali. E é por isso que em Provérbios capítulo 8, versículo 25 disse, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Então quer dizer que o próprio Senhor Jesus o diz assim. O Senhor Jesus é aquele que é o mesmo que o Deus. Ele, que é o Senhor, é o mesmo que Deus, estava com o Senhor. Por isso que em Filipenses capítulo 2, se olharmos o versículo 6, disse que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação sem igual a Deus. Então não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele deixou o seu trono e achando na forma de homem, quer dizer que Deus se fez a forma de homem. Então é algo mais surpreendente do que o homem se tornar uma formiga. Então o homem se tornar uma formiga, entrar no mundo das formigas e dizer para as outras formigas, ei, formigas, eu era uma pessoa, mas agora eu me tornei um homem. Será que isso faz sentido? Como é que as ovelhas vão entender uma coisa dessas, não é? Então isso é algo mais surpreendente do que isso tudo. Então é por isso que o Senhor, que é o mesmo que Deus, ele abandonou o seu trono. Ele veio como um formato de homem para este mundo. O Senhor Jesus não é homem. O Senhor Jesus é o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. É o Deus eterno. Mas ele se fez como homem. Ele veio como formato de homem.
Ele se sujeitou até a morte de cruz. É por isso que ele morreu por nós, para nos salvar, para fazer a vontade do Senhor Deus. Ele se sujeitou completamente à palavra de Deus, até a morte. E assim fez o trabalho de nos salvar. Mas após recebermos a salvação, o Senhor ele já disse para nos encontrarmos nos céus, e ele dizia: tá bom, agora eu vou partir. E ele partiu? Não. Então, um ser que vende todas as suas coisas, e pense que ele comprou o que ele sempre quis, vendendo tudo o que ele tinha. Será que ele vai deixar aquela coisa que ele comprou de qualquer jeito, se ele trocou por toda a herança que ele tinha? Não. Ele vai considerar como se fosse a coisa mais importante da vida dele. Vai proteger para não perder, vai defender, cuidar. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Deus fez com que o seu filho morresse na cruz por nós. Toda a maldição, o castigo que nós merecíamos receber, o Senhor Jesus, ele recebeu por nós. Quer dizer que o Senhor que acabou com os nossos pecados para a eternidade, o que ele faz? O que será que ele fará? O Senhor está conosco. Então, naquele dia, nós estamos dentro do Senhor e o Senhor em nós. Então, você está no Senhor. Não significa frequentar uma igreja, não significa estar dentro de uma igreja. Quer dizer que o Senhor está em mim. O Senhor está em mim e eu no Senhor. Não tem como separar eu e o Senhor. Não tem como separar a videira e os ramos e as varas. Então isso significa que com o nosso próprio conhecimento é impossível explicar uma coisa dessas. Eu dentro do Senhor e o Senhor dentro de mim. Quer dizer que eu e o Senhor nos tornamos um só. Como em Gálatas capítulo 2 diz: eu sou crucificado com Cristo, mas já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então quer dizer que Cristo ele não somente morreu por mim, mas quando Cristo morreu, eu morri também. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, eu também ressuscitei com ele. É por isso que a sua morte, a sua ressurreição, nós temos essa aliança e agora é impossível separar. Então agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que está em mim, que vive. Então Cristo agora está dentro de mim. Então Cristo se tornou a vida eterna para mim. Ele jamais parte de mim. E é por isso que nós dizemos que isso é estar no Senhor. Então o amor, a graça, a palavra, o poder do Espírito Santo de Deus está em união conosco. Então vocês conseguem entender uma coisa dessas? A vida de estar no Senhor. Então não é simplesmente um senso comum dizendo: ah, é isso, tá bom. Oh, coisa legal. E só ouvir e passar. Será que é uma coisa dessas? Será que não tem nenhuma relação consigo mesmo? Um cristão que nasceu de novo. Agora, vive dentro do Senhor, dentro da vida. Então agora, quando nós lemos a Bíblia, vamos procurar 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ler todos juntos. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Então, aquele que escreveu o 1 João, a Epístola de João, é o apóstolo João, discípulo amado por Cristo. O objetivo de ter escrito o Evangelho de João, então, é para compreender que Cristo, Jesus era o Salvador, e para assim receber a vida eterna.
Mas ter escrito a primeira epístola de João é para que aqueles que receberam a salvação, agora nós todos que recebemos a salvação, tenhamos essa comunhão com o Senhor. Então, nós usamos muito essa palavra, mas significa fellowship. É a comunhão santa. Quer dizer que é essa comunhão que nós temos é com o Senhor. Quer dizer que os cristãos, após receber a salvação, agora existe algo chamado comunhão. Então, dentro desse rebanho santo, agora eu faço parte. Então, agora o nosso Pai que está nos céus. Então, agora nós podemos chamá-lo de Pai. Meu Pai, vosso Pai, nosso Pai. Então, dentro da vida eterna, temos uma relação especial agora. A partir desse momento, existe a comunhão do cristão. Existe a comunhão. Então, não pensem que essa comunhão é algo simplórico. Mas, então, uma pessoa amar, estar em comunhão, até a morte, por exemplo, existe a responsabilidade de amar, de proteger, de cuidar, de respeitar um ao outro. Então, da mesma maneira, após recebermos a salvação, a nossa relação com o Senhor Deus, não somente nossa, mas com Cristo, com o Senhor. Nós temos essa relação realmente única com o Senhor. E nós chamamos isso de comunhão. A nossa comunhão é com o Senhor Deus, com o seu Pai. Então não é uma comunhão mundana deste mundo, mas é junto com Cristo Jesus que está dentro dessa comunhão. Então, nesse presente momento também, nós não conseguimos ver ao Senhor, mas o Senhor, Ele está conosco. O nosso Pai, o Senhor Jesus, Ele está conosco. E é por isso que nós estamos juntos em louvor, em comunhão, para aprendermos a palavra. Então, o Senhor, Ele está conosco como o dono. Então, quer dizer que o Senhor, Ele está conosco, nos ajudando. Então, se nós olharmos em 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler todos juntos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Então não existe ninguém que viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Então, ninguém viu a Deus. Então o Senhor Jesus é a forma que veio como homem. É o Deus que veio com forma de homem. Então o homem não tem como ver essa forma de Deus. Então não existe ninguém que tenha visto a Deus. Então se nós nos amamos, então significa que os cristãos estão na comunhão. A comunhão dos cristãos não é uma comunhão mundana, mas como o Senhor ele nos amou, nós nos amamos. Então o Senhor Deus ele nos amou, é por isso que nós nos amamos e nós devemos nos amar. Então, o Senhor já disse como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então, assim como o Senhor ele nos amou, nós amamos uns aos outros. Não é um amor mundano. Então, o amor humano é um amor condicional. Ah, ele me ama, então eu vou amá-lo. Ah, se ele me odeia, eu vou odiá-lo. E também em alguns momentos, então, busca o seu próprio proveito, aproxima-se das pessoas por conta dos seus próprios interesses.
Então, isso não é um verdadeiro amor. Então, dentro do amor não existe falsidade. Então, mas existe amor que há falsidade. Então, vós obedecestes à verdade. É por isso que estáis conectados em amor com os irmãos. Amai-vos com o coração ardente. Então, quando nós dizemos que amamos, quer dizer que nós não temos nenhum interesse. Já que o Senhor ele nos amou, eu vou amar os outros também. Esta santa comunhão. E é por isso que ninguém viu a Deus. Então, se nós nos amamos uns aos outros, em outras palavras, quando nós estamos em comunhão, em inglês nós podemos dizer que é fellowship. Quando nós nos amamos, o Senhor Deus está em nós. O Senhor está onde? Ele está dentro daqueles que amam uns aos outros. E o seu amor, ele se completa, é perfeito em nós. Então, nós podemos dizer que o amor não é viver sozinho, o amor é compartilhar um com os outros. O amor de Deus é o amor onde aqueles que foram amados por Deus que podem se amar uns aos outros. Então, dentro dessa santa comunhão, é ali que o Senhor Deus está presente. E é por isso. Então, naquele dia, eu em vós e vós em mim. Como na palavra de João, capítulo 13, versículo 34, ele já disse que realmente quando nós estamos dentro do Senhor e o Senhor está em nós. Então, dentro desse rebanho, então vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler todos juntos. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados pela comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Quer dizer que ele tem nos discernido deste mundo. Ouvimos o Evangelho da graça de Deus. Quer dizer que nós respondemos ao seu chamado. Então, o Senhor Deus, então, ele chamou este mundo de uma ponta a outra. Então, este Senhor Deus teve o seu evangelho pregado por todo o mundo. Quer dizer que o Senhor Deus ele está chamando as pessoas de todo o mundo. Isaías 45, versículo 25 também já disse. Realmente, povos de todo o mundo realmente estão sendo chamados pelo Senhor. Então, realmente, o Senhor está dizendo que aqueles que o chamam realmente serão salvos. Então, aqueles que respondem ao chamado de Deus. Então, o Senhor está dizendo para realmente nós todos fomos chamados para sermos salvos, para olharmos para o Senhor. O Senhor nos chamou para que nós possamos estar em comunhão junto com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Após recebermos a salvação, qual é o trabalho que existe? Quer dizer que Cristo Jesus, nós temos a comunhão com o Senhor Deus. A comunhão com Deus. Então, realmente, no mesmo momento que Ele nos salva, existe a comunhão com Deus. Então, nós dizemos que este mundo é uma sociedade onde vivemos em conjunto. Quando uma criança nasce, tem o pai, mãe, tio, tia, irmão, irmã. Tem toda uma família ali que tem a comunhão. Então, após recebermos a salvação, então Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós temos a comunhão em conjunto. Quer dizer que as pessoas deste mundo realmente se amontoam entre ricos com ricos.
E aqueles que têm, por exemplo, o mesmo setor, trabalham com a mesma área, essas pessoas têm a amizade uns com os outros. Realmente malandros com malandros também. E assim eles vivem em conjunto. Então, mas nós, após recebermos a salvação, nós vivemos com o Senhor. Então, a nossa comunhão é com o Senhor e o Jesus Cristo e o Pai. Então, quer dizer que realmente nós temos essa comunhão junto com o Senhor. Nós precisamos pensar muito bem sobre esta comunhão. É a comunhão que é santa, que é com o Senhor, que é o amor, que é a palavra dentro dessa graça do Senhor. Nós estamos dentro de um rebanho para estarmos em comunhão. Então, se nós olharmos em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Porque assim como, versículo 4, ele disse, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, aqui ele diz nós que recebemos a salvação. Nós temos um corpo, tem muitos membros. Então, o nosso corpo é um corpo, mas ali existe a boca, mão, pé, olhos, existem muitos órgãos dentro de nós que são invisíveis. Então, realmente um corpo tem muitos membros. Mas não é que todos esses membros têm a mesma operação, são operações diferentes. É por isso que nós, realmente muitos, nos tornamos um só corpo no Senhor. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, agora, dentro do Senhor, tem a vida, a palavra do Senhor, se tornando uma só comunhão. Quer dizer que cada pessoa tem a sua função que é diferente. Como se nós olharmos em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, também já disse de várias funções, posições dentro da igreja. Nem todos podem se tornar pastores. Nem todos fazem um outro trabalho. Não tem como fazer o mesmo trabalho. Cada um tem o seu trabalho que você consegue fazer. Você tenta fazer um trabalho que você não consegue, nós podemos chamar que isso é arrogância. Tem trabalhos que podem ser feitos naturalmente. Como que é tão natural a mão fazer o trabalho da mão? Se o pé faz o trabalho do pé, é algo muito natural. O trabalho que a mão faz, se o pé está querendo fazer, como pode? Se o pé fica pegando assim na comida dizendo, eu vou mastigar igual a boca, como pode? Não tem como. Então cada um tem um trabalho natural que cada um pode fazer. Então, quer dizer que dentro desse rebanho do corpo de Cristo, cada um tem o seu trabalho que pode ser feito. Cada um pode ser utilizado de forma preciosa dentro do Senhor. E se nós olharmos em João, capítulo 10, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Vamos ler todos juntos. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, se nós olharmos em João capítulo 10, aqui diz que o Senhor Jesus é o bom pastor. Então, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor é o bom pastor, e é por isso que ele deu a sua vida por nós, para nos salvar. E se olharmos aqui também, ele diz também às ovelhas que não são deste aprisco. Então, deste aprisco, quer dizer que dentre os judeus,
que primeiramente se tornaram os 12 discípulos do Senhor Jesus, que são judeus. Aqueles que receberam a salvação no princípio são judeus, são do povo de Israel. Mas dentro desse rebanho, que se chama Israel, esse aprisco, que se chamam judeus, essas outras ovelhas representam os gentios, mas o evangelho precisa ser pregado para os gentios também, para as outras ovelhas que não estão aqui, que não são deste aprisco. O Senhor, Ele quer conduzi-los. O Senhor deseja que o evangelho seja pregado para eles para que eles sejam salvos. É isso que é necessário. É por isso que eles também, estes realmente gentios, eles ouvindo essa voz, realmente haverá um rebanho, um pastor. Seja, realmente se tornarem um só rebanho, não tem mais essa diferença de ser judeu ou gentil. É por isso que eles também se tornam um só rebanho. Quer dizer que aqueles que receberam a salvação se tornam um só rebanho, tem um só pastor. É um pastor, ouvem a voz de um só pastor. Então, o pastor, que é que eu digo, não é eu como pastor se torno um pastor de ovelhas. As pessoas acham que pastor é pastor de ovelhas. Então, não é nisso que se refere. Então, o pastor principal que cuida das ovelhas é o Senhor Jesus. E nós estamos aqui como secundário somente para podermos auxiliar nesse trabalho do pastor. Claro que temos o papel de sermos pastores de ovelhas também, mas é necessário que realmente o pastor de ovelhas verdadeiro, ele se manifeste, o principal se manifeste, para que assim ele possa dar a recompensa a todos. Então nós ouvimos a voz de um só pastor e o seguimos. Então o nosso pastor é o nosso Senhor Jesus, único. Então mesmo que uma pessoa ele diga que pregue a palavra realmente esforçadamente, não tem como essa pessoa se tornar o pastor. Você somente está fazendo o trabalho pelo Senhor Jesus. Você não faz o trabalho dele por conta própria. Não é possível. Quer dizer que nós temos um só pastor que é Cristo. É por isso que se nós olharmos em Efésios, é a palavra de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19, vamos ler todos juntos. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, o Senhor agora ele diz para todos eles. Esse Efésios é a igreja dos gentios. O apóstolo Paulo, ele se tornou apóstolo dos gentios. E agora, as pessoas que receberam a salvação, vós já não sois forasteiros. Então, se nós formos para alguns lugares, tem lugares que dizem, proibida a entrada de estranhos. Então, de pessoas que não têm nenhuma relação não podem entrar ali. Então, mas apóstolo Paulo, para a igreja de Éfeso, que recebeu a salvação, agora ele está dizendo, vós não sois forasteiros, estrangeiros, forasteiros, mas concidadãos dos santos. Então, Filipenses capítulo 3, já disse que a nossa cidadania está nos céus. A nossa cidade é dos céus. Então, nós nascemos em carne neste mundo. Nós podemos ter nascido na Coreia do Sul e ser um cidadão sul-coreano. Uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos vai ter a cidadania realmente é dos Estados Unidos, norte-americana. Mas quer dizer que nós, quando recebemos a salvação, neste mundo nós somos estrangeiros nessa terra. Nosso país está em outro lugar, nossa cidadania está em outro lugar. O apóstolo Paulo já disse que a nossa terra natal está nos céus, é lá em cima. Então é por isso que nós somos concidadãos.
Então, nós somos da família de Deus. Família de Deus. Então, agora nós que recebemos a salvação, somos da família de Deus, do reino de Deus, mas também essa família de Deus. Agora, com grande ousadia, nós podemos dizer: eu sou da família de Deus. Eu sou da mesma família de Deus. Então, quando a mesma família se reúne, a família tem todo o seu orgulho, não é? Vivem todos juntos. Realmente, quer dizer que nós todos realmente somos cidadãos da mesma terra. Nós somos a família de Deus. Como essa palavra é uma palavra surpreendente. Então, pessoal, após receberem a salvação, quando nós estamos nessa comunhão, não podemos pensar que essa comunhão é algo qualquer. Mas, como filho de Deus que tem a esperança do reino eterno, nós chamamos o Senhor Deus de Pai, nós chamamos nossos irmãos e irmãs, nós somos a família de Deus. Nós somos pessoas que iremos viver todos juntos para a eternidade no reino dos céus. Então nós vivemos este mundo por agora, é somente um preparo para podermos entrar no reino dos céus para a eternidade. É por isso que o Senhor ele tem nos salvo, é para que nós possamos entrar nesse reino do Senhor Deus, para vivermos junto com o Senhor no reino dos céus. Então nós somos aqueles que iremos viver para a eternidade com o Senhor. Nós somos da família de Deus. É por isso que o Senhor ele está conosco, sempre. Então o Senhor, quando estava no mundo, dentro do Senhor Jesus havia Deus. Então o próprio Senhor Jesus ele disse: eu e o Pai somos um. Ele disse que dentro de mim existe o Pai. Então agora, realmente existem todos os santos que estão dentro desse corpo de Cristo. E quem está aqui é o Senhor. Então, assim como o Senhor Deus estava dentro do Senhor Jesus, nós somos o corpo de Cristo. Onde que o Senhor Jesus ele está? Dentro de nós. O Senhor ele não está lá longe e eu estou nessa terra como um salvo qualquer, vivendo uma vida religiosa. O Senhor ele está comigo. E é por isso realmente o Senhor ele nos permitiu para que nós possamos estar com o Senhor. O Senhor ele está dentro desse rebanho. O Senhor está dentro de nós individualmente. É por isso que até entrarmos no reino do Senhor Deus, o Senhor Deus ele governa sobre nós, ele cuida de nós. Então, se nós olharmos em Mateus capítulo 28, versículo 20. Então, Mateus capítulo 28, versículo 20. Então vamos ler todos juntos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então o Senhor, antes de subir aos ares, ele disse aos discípulos para irem por todos os confins da terra para pregarem o Evangelho. Ele disse para ir pregar para todas as diferentes povos, para que assim eles possam receber a salvação, para se tornarem discípulos. O discípulo aprende com o mestre, não é? E vive com o mesmo destino do mestre. Da mesma maneira, quando todos recebem a salvação, nós nos tornamos os discípulos de Cristo. Então, 3.000 pessoas receberam a salvação no Pentecostes. Então, quer dizer que o número de discípulos do Senhor Jesus era 3.000, 5.000 são discípulos de Cristo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, todos são discípulos de Cristo. Aprendem a Cristo, recebem um exemplo de Cristo, seguem a Cristo, têm o mesmo destino com Cristo. Isso significa ser discípulo verdadeiro de Cristo. É porque fazendo discípulos
realmente de todo o mundo, realmente, e batizando-os em nome do Pai, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem não recebeu o batismo, é necessário receber o batismo no local do retiro, porque isso é obediência diante do Senhor Deus. Porque isso significa que há um testemunho diante de todos, dizendo de Deus e os homens, que eu agora morri, o eu antigo morri, agora eu vou viver como um novo homem diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente ensina a palavra do Senhor Deus, guarda a palavra de Deus. Então, o Senhor ele já disse que realmente vereis que eu estarei convosco até os confins da terra. Então, o Senhor já disse que estará conosco até os confins, até os fins deste mundo. Então, o Senhor está conosco nesse presente momento também. Até quando? Até acabar este mundo. O Senhor ele está conosco, o Senhor ele nos protege, o Senhor ele nos conduz, nos ajuda de várias maneiras. Ele nos protege, nos conduz, governa sobre nós, nos controla, ele nos treina em certos momentos. Nos treina para que nós possamos entrar na glória do Senhor Deus, para que assim nós possamos nos tornar pessoas aptas a entrar no reino do Senhor Deus. Então, mesmo que nós tenhamos recebido a salvação, ainda temos muitos problemas, nós temos fraquezas. Então, nós, como filhos do Senhor Deus, nós vivemos uma vida adequada diante do Senhor Deus. Por hora, tem momentos que não conseguimos viver. Tem momentos que não conseguimos viver totalmente pelo Evangelho. Ainda existem muitos problemas carnais que não somos transformados dentro do Senhor. Mas o Senhor, Ele está dentro de nós. O Senhor, Ele nos ajuda. O Senhor, Ele nos treina. E assim, Ele nos transforma em seres adequados para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Quer dizer, após recebermos a salvação, estando dentro da comunhão do Senhor, quando nós temos uma comunhão correta, realmente, mesmo que vai passando os anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você também vai se tornando um cristão e se torna maduro. Então a vida de fé você cresce rapidamente sem você perceber também. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, também já disse para nós desejamos o leite racional. Então quer dizer que as crianças pequenas também não pensam em outras coisas, somente esperam pelo leite. Assim como uma criança, um recém-nascido, vamos esperar somente pelo leite racional. Então buscam somente pelo leite, que é a palavra do Senhor Deus. Então uma criança pequena como busca esse leite diante do Senhor Deus. Então uma pessoa que recebeu a salvação gosta de ler a palavra do Senhor Deus, memorizar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, precisa ter esse coração como uma criança pequena o faz. E assim, quando nós fazemos para chegarmos até essa salvação, então existe essa fé que vai crescendo. Então existe essa mudança adequada diante do Senhor Deus. E isso não é algo que funciona sozinho. Uma criança pequena pode crescer sozinha? Não, precisa da ajuda da família, precisa receber o cuidado da família, precisa receber o leite, e assim vai crescendo. E assim nós todos, dentro do Senhor, vamos crescendo, recebendo os cuidados, a ajuda, cada momento mais sendo transformado. Então nós vamos crescendo como seres individuais. Momentos do Senhor Deus, Ele nos treina. Momentos do Senhor Deus, Ele nos faz crescer. E Ele nos prepara em seres adequados para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Então, claro que ainda nos falta muita coisa para podermos entrar no reino de Deus. Então, o reino do Senhor Deus é um lugar onde existe somente a glória de Deus. Então, mas após receber a salvação,
se você ainda segue a vontade da carne, se você segue ainda a sua própria carne, você não vai conseguir entrar para essa glória do Senhor Deus. Porque não está correto. É por isso que o Senhor Deus ele nos transforma a cada momento mais. Para podermos nos tornar em seres adequados, para podermos entrar no reino de Deus. Então, isso é a santa comunhão que o Senhor Deus ele faz por nós, que nos faz entrar. Então, ele não simplesmente nos deixa quando nós recebemos a salvação. Então, como uma criança pequena, realmente quando ela nasce, a mãe simplesmente o abandona? Não. A mãe dá banho, cuida, não é? Realmente para que ela possa crescer muito bem. Cuida dessa carne, ensina. Então, para que cada um possa receber o cuidado, para que assim o filho possa crescer realmente adequadamente, até poder entrar no reino de Deus. Ele vai cuidando de nós, ele vai governando sobre nós, ele vai nos ajudando para que possamos nos tornar adequados para a glória de Deus. Então, se nós olharmos em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3 ao 7, eu irei ler. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados nos poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é o que provado pelo fogo se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, se nós olharmos essa palavra tem um conteúdo muito precioso. No capítulo 1, versículo 1, nós também podemos ver o Senhor, através da sua grande misericórdia. O Senhor, ele tem misericórdia de nós. Quer dizer que através da sua grande misericórdia, ele realmente fez com que nós pudéssemos ressuscitar. Quer dizer que é pela ressurreição do Senhor Jesus. Como em João capítulo 3, versículo 5, diz que se nós não nascemos da água e do Espírito, nascemos de novo da água e do Espírito, não podemos ver o reino de Deus, não podemos entrar no reino de Deus. Então, da mesma maneira, nós todos, quando dizemos que recebemos a salvação, recebemos um calor, alguma coisa assim, e assim dizemos que recebemos a salvação? Não, não é isso. Então quer dizer que eu recebi a salvação, eu ressuscitei com Cristo Jesus. Então quer dizer que eu recebi o batismo de Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus, ele recebeu o batismo realmente no Rio Jordão. Da mesma maneira, o Senhor, ele morreu por nós. Ele nos mostrou a ressurreição. É por isso que a porta do céu se abriram. A pomba desceu sobre o Senhor. As portas do céu se abriram. Então antes as portas estavam fechadas, as portas do céu estavam fechadas. Mas através do Senhor abriram-se as portas. Assim como a pomba que pousou sobre o Senhor. Então o Senhor não precisa demonstrar outras coisas. Mas nós todos que recebemos a salvação, o Senhor ele está nos mostrando que Cristo haveria de vir. E ele está dizendo, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Essa é a palavra que o Senhor ele disse a nós.
É por isso que após vemos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, nós todos vemos a água. A água significa o juízo, quer dizer que é morrer com Cristo e ressuscitar. Então é por isso que nós todos agora ressuscitamos com o Senhor, nós temos uma viva esperança. Então agora uma pessoa que recebeu a salvação, agora tem essa esperança com o Senhor. Agora vive numa esperança que não perece, incorruptível. As coisas deste mundo vão se apagar, vão desaparecer. Então, mas o Senhor ele nos permitiu a viva esperança, que é incorruptível, incontaminável. E Ele preparou realmente para nós no reino dos céus. Então, o Senhor, realmente para nós, nos permitiu a esperança gloriosa para podermos entrar no seu reino. Sabiam disso? Então, nós esperamos por isso. Então, mesmo que exista algo bom, realmente este mundo é contaminável. Este mundo é algo que irá desaparecer, é em vão. É por isso que o Senhor ele preparou no reino dos céus para nós. Então, para podermos receber algo que está por vir dos céus. Então, o Senhor, ele realmente preparou essa salvação para se manifestar nos últimos tempos. A salvação que nós iremos receber diante do Senhor. Então, nesse corpo realmente que era contaminável, um corpo tão sujo, agora ser transformado diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa que agora recebeu a salvação diante do Senhor Deus, realmente tem uma forma grandiosa que vai ser transformado como o do Senhor. Então, isso foi preparado para se manifestar a nós nos últimos tempos. Então, nós agora estamos vivendo numa época onde nós podemos nos encontrar com o Senhor nos confins deste mundo. Então, quanto que vocês acham que este mundo vai durar por agora? Vocês já viram agora também, não é? Este mundo não vai durar muito tempo. Olhem para a China dizendo que eles estão preparando os 85 anos realmente da libertação, né, que é depois da vitória que eles tiveram contra o eixo na Segunda Guerra Mundial. E o que eles estão preparando? Eles estão se preparando para a última guerra. Há 80 anos, não é? Pós Segunda Guerra Mundial. Então, para irem contra os seus inimigos, para mostrarem que eles estão preparados para lutarem contra os Estados Unidos a qualquer hora. E o que os Estados Unidos também diz? Então, os Estados Unidos também, realmente, que é o país realmente poderosíssimo, não é? Realmente que tem o arsenal bélico. Claro que a China não consegue realmente se rivalizar, né, completamente contra os Estados Unidos, mas olhem, Coreia do Norte também, realmente Rússia, todos eles preparam armamentos. Se uma bomba atômica explodir em um lugar, vai tudo explodir em sequência. Isso quer dizer que este mundo todo vai se queimar em 30 minutos. E isso são palavras ditas pelos os próprios realmente cientistas. Vocês acham que este mundo vai durar por muito tempo? Então, o presidente dos Estados Unidos ele tem um poder para criar uma guerra mundial no momento que ele quiser. Rússia, China, todos eles. Então, realmente, o que será que eles vão ter de trabalho? Se eles decidirem atacar, este mundo vai acabar. Então, pessoal, não pensem que este mundo vai ser um mundo onde iremos viver por muito tempo. Este mundo é o lugar onde realmente está para acabar. E quando tudo acabar, nós iremos entrar no reino dos céus. Então nós fomos salvos e somos protegidos pelo Senhor até os confins da terra. Então até podemos receber a salvação do Senhor. Nós recebemos o seu cuidado. É por isso que temos muitas dificuldades e nós temos essas
muitas dessas tentações, não é? Provações. Mas assim nós nos regozijamos, estamos em gozo. Que os cristãos que receberam a salvação, existe a provação. Por quê? O Senhor, Ele permitiu para nos treinar. E é por isso que Ele realmente nos prova como ouro. Então nós recebemos a salvação, mas esta fé que nós temos é uma fé que vai ser treinada em fogo. Uma pessoa que não é treinada no fogo, realmente se tem uma dificuldadezinha, já quer ser derrubado, dizendo, eu não consigo mais. Então quer dizer que a fé não foi treinada. Então a nossa fé realmente que precisa ser treinada, não é? É por isso que ele disse, para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provada pelo fogo, se acha em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando toda a nossa fé for provada, quando o Senhor ele se manifestar, para podermos receber todo esse louvor, honra e glória. Quer dizer que o Senhor ele nos permitiu neste mundo, ele nos treina para nos tornarmos seres adequados para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Vamos procurar Salmos 48. Palavra de Salmos 48. Salmos 48, versículo 14. Versículo 14, vamos ler todos juntos. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Então, o nosso Senhor Deus é o nosso Deus para sempre. Então, Ele realmente irá realmente ser a nossa guia até a morte. Ele nos conduz até que acabe a nossa vida. Então, como é uma palavra que se torna um grande consolo à nossa vida, não é? O Senhor ele não parte de nós jamais. Então, da mesma maneira, o Senhor ele nos salvou até os confins dessa terra e Ele será que vai nos deixar de qualquer maneira? Então, vamos procurar 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Vamos ler todos juntos. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, terminando 2 Timóteo, essa epístola, ele disse, o Senhor me livrará de toda má obra. O apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios, quando ele se encontrou com o Senhor Jesus em Damasco, pregando o evangelho, foi para Roma para pregar o evangelho até a sua morte. Realmente, quantas temas de tribulações houveram. Mas o Senhor me resgatou de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. E será que isso é somente para o apóstolo Paulo? Mas nós todos que fomos salvos, fomos protegidos diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele nos protege, nos conduz para podermos entrar no reino do Senhor Deus, para a sua glória. Ele nos conduz até podemos entrar no reino de Deus. Então, o Senhor, Ele não está longe, Ele está conosco. Ele só não é visível aos nossos olhos. Então, nós precisamos crer nessa promessa. Então, crer nessa promessa do Senhor Deus, aceitar, isso é vida de fé.
E é por isso. Salmos 73. Salmos 73. Salmos 73. Salmos 73. Versículo 24. Versículo 24. 73, versículo 24. Vamos ler todos juntos. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Então, o Senhor, Ele me guia com o teu conselho. Então, pelo conselho do Senhor, pela palavra do Senhor, Ele me conduz. E depois, o que Ele faz? Depois me receberás na glória. Então, realmente, Ele me conduz pela palavra, para me receber junto com Ele. Então, se eu não posso pensar que a minha vida é uma vida qualquer, mas após receber a salvação, o Senhor, Ele está conosco, Ele está ao nosso redor, e Ele nos faz entrar na sua glória. Então, os anjos são seres realmente grandiosos, mas não são filhos de Deus. Os anjos não são noivas de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós temos essa certeza, nós somos a noiva de Cristo. É por isso que na palavra de Hebreus, nós todos somos aqueles que recebemos essa grandeza para podermos entrar no Senhor Deus. Os anjos foram enviados para nos servirem. Então nós todos podemos ver que os anjos, eles têm realmente, nos veem realmente maravilhados. Eles se maravilham vendo toda essa glória que nós podemos receber do Senhor. Então realmente aguardem que nós iremos receber toda essa glória do Senhor Deus. Então, em João capítulo 17, palavra de João capítulo 17. Evangelho de João capítulo 17, versículo 15 a 17. João 17, versículo 15 a 17. 15 ao 17, vamos ler todos juntos, devagar. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se nós olharmos para essa palavra, é a oração realmente bem prolongada que o Senhor Jesus fez, realmente antes de ser crucificado. Realmente dentro desse tema da oração do Senhor. Então aqui são os santos que receberam a salvação. O Senhor disse que não é para os tirar deste mundo. Já que nós estamos neste mundo achando que estamos sofrendo, o Senhor, Ele vai e nos tira daqui. Não, não é isso. Então, o Senhor, Ele nos protege, realmente nos mantém. Nós vivemos neste mundo que está cheio de pecado, mas é para nos preservar. Então, este mundo é um mundo cheio de pecado, cheio de mal. Nós, enquanto vivemos este mundo, nós não sabemos se nós somos diamante, o que nós somos, mas nós somos seres que fomos discernidos deste mundo para não cairmos no mal, para sermos discernidos, para sermos livrados deste mal. Então, o Senhor Deus, Ele nos defende, nos protege para não cairmos no mal. Então, já que existe esse pecado que está cheio deste mal, realmente Ele vai simplesmente dizer, eu vou levá-los, eu vou tirá-los daqui, é isso? Não. Então, para que não caiamos no mal. Então, o Senhor Deus, Ele quer ver a nossa forma de viver de forma adequada diante do Senhor Deus.
Então, é essa palavra do Senhor. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, é por isso que quando nós aprendemos a palavra do Senhor Deus, ouvimos, aprendemos, quando nós guardamos essa palavra dentro de nós, cada momento mais, vamos nos tornando realmente em verdade. A verdade nos traz a santidade. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora precisa ser transformada, precisa ser discernida deste mundo. Será que uma pessoa que recebeu a salvação pode viver igual uma pessoa deste mundo? Não, é impossível. Então, é por isso que uma pessoa que faz o mal realmente precisa ser, vai se tornar mal, vai continuar fazendo a maldade. E quem vive em pureza e santidade vai viver santo para entrar no reino do Senhor Deus. É por isso que o Senhor já diz, quando chegar o mundo, o momento, o homem ele irá para a perdição. Quem é santo, cada momento mais santo para se discernir deste mundo. Uma pessoa que vai entrar no reino de Deus com uma pessoa que vai entrar no reino de Deus. Então, quando o Senhor ele vê que este mundo está cheio do pecado, cheio do mal, nós somos os filhos de Deus que recebemos a salvação. Nós somos aqueles que iremos entrar no reino do Senhor Deus para a eternidade. Então, não caindo no mal. Então, de forma mais santa, nós precisamos ser discernidos. Então, é isso que o Senhor ele deseja. Então é por isso que, através do povo de Israel, o povo de Israel que recebeu a condução do Senhor Deus, existe o seu ensinamento. Então, antes do povo de Israel viver conforme o Senhor Deus. Então, o povo de Israel se tornaram realmente escravos do Egito por conta de José e seus irmãos que desceram ali e viveram 400 anos como escravos. Então, o número 4 da Bíblia é o número deste mundo e significa o número do sofrimento. Então, até o diabo, até os criminosos não querem entrar no número 4, no quarto número 4. Porque são 400 anos. O que isso significa? Quer dizer que Faraó representa o diabo, o maligno. Então, isso é o povo de Israel viver neste mundo, realmente de forma realmente lamentável, pecaminosa. Então, foram escolhidos pelo Senhor Deus como o povo do Senhor Deus. Antes de darem glórias ao Senhor Deus, viveram 400 anos como escravos no Egito, servindo a Faraó. Então, isso quer dizer que realmente eles viverem como escravos neste mundo antes de entrar no reino de Deus. Esse é o exemplo que o Senhor nos mostra. Quer dizer que o Senhor ele enviou Moisés para libertá-los do Egito. E eles não foram levados diretamente para a terra de Canaã. Mas durante 400 anos o Senhor, Deus, os treinou. É por isso que durante 40 anos, então haviam aqueles que partiram realmente do Egito junto com todos eles, mas muitos morreram no caminho. É por isso que aqueles que nasceram realmente de novo, realmente novos no Egito, no deserto, são aqueles que puderam entrar no reino do Senhor Deus. Só as crianças que saíram do Egito, ou aquelas que nasceram no deserto, que entraram realmente na terra de Canaã.
Então, nós podemos ver que todas as pessoas eles viveram no Egito durante 400 anos como escravo, mostra como exemplo para nós que todas as pessoas vivem neste mundo como escravos do diabo e do pecado. Então, Moisés é aquele que veio para resgatar, tirado da água, não é? E o Senhor Jesus significa o que? Salvador. Então, da mesma maneira, Moisés foi enviado para o povo hebreu no Egito, e assim o Senhor Jesus foi enviado a nós como nosso Salvador. E passando realmente pelo Mar Vermelho, e agora 40 anos do deserto. O que isso significa? Quer dizer que após recebermos a salvação, o povo de Israel, antes de entrar na terra de Canaã, eles precisam ser treinados. Todos aqueles que olhavam para o Egito morriam. Todos aqueles que desobedeciam morriam. E depois de 40 anos, eles entraram diante do Senhor. Então nós podemos dizer que essa é a nossa vida na igreja. Então vamos procurar Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 38. Atos 7, 38, vamos ler todos juntos. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então, se nós olharmos aqui, o povo de Israel passando 40 anos, realmente pelo deserto, eles estiveram na igreja do deserto. Então, no Antigo Testamento não existe a palavra igreja. Então, mas o povo de Israel passando para chegar até a terra de Canaã, se cada um for pelo seu caminho, não tem nada de problemático, né? Eles conseguem chegar. Então, mas realmente o Senhor ele fez o quê? Para que todos eles, aqueles desobedientes, morressem. O Senhor treinou e fez que eles pudessem ser transformados, porque a terra de Canaã representa o reino dos céus. Então, a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, que é Moisés. Então, da mesma maneira, então, o povo de Israel, eles viveram 400 anos como escravos, sofreram. Então, isso significa que eles realmente viveram neste mundo também, realmente com grande pecado, com grande sofrimento. É por isso que o Senhor, da mesma maneira, Ele está nos mostrando que Ele haverá de nos salvar através do Senhor Jesus. Então, no deserto, durante 40 anos, o Senhor, Ele nos treinou, nos conduziu, fez com que todos os desobedientes, eles morressem. E para que assim nós pudéssemos entrar na terra de Canaã. Isso significa que é treinar-nos dentro da igreja até podemos entrar no reino dos céus. Isso é a representação do povo de Israel para nós. A terra de Canaã é o exemplo realmente que o Senhor está nos mostrando. Então ele nos mostrou o novo céu e a nova terra. Então até podemos entrar ali. O Senhor ele nos treina e nos conduz. Então nós precisamos suportar bem essa vivência dentro da igreja. Então a vida dentro da igreja, o Senhor está conosco. O Senhor ele nos treina. O Senhor realmente nos treina, nos protege continuamente. E como é? Quer dizer que no deserto, antes ele usava o tornado de fogo pela noite, de dia utilizava as nuvens. Todo dia o Senhor Deus permitia maná a eles, rachando as rochas para dar água a eles. Queriam comer realmente de a carne, o Senhor permitia até as codornas a eles.
Então isso significa que não é somente o nossa carne, mas espírito, tudo o Senhor ele está nos protegendo e conduzindo. O Senhor ele protege a nossa carne, a nossa vida. Já que recebemos a salvação, agora vou deixar você sofrer ou não tô nem aí, vamos nos encontrar no céu, é isso, não? Até podemos entrar no reino do Senhor Deus. O Senhor Deus ele nos permite todas as coisas que precisamos, todas as coisas que nos é necessária. O Senhor ele nos protege e nos conduz. Nós não devemos esquecer nisso. Essa é a nossa vida de fé. A vida de fé não é uma vida religiosa. Então não pense que a vida de fé é uma vida em vão. Mas até podemos entrar no reino do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele nos conduz. Realmente com o fogo, realmente o tornado de fogo, como as nuvens, ele nos protege e nos conduz para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Não devemos esquecer dessa verdade. Então hoje eu queria continuar pregando, mas o tempo já está acabando, então eu vou terminar. Da próxima vez nós iremos aprender o que é viver dentro de Cristo Jesus. Então eu continuamente irei pregar, vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. O Senhor teve misericórdia de nós e nos amou. O Senhor Jesus Cristo recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso de Cristo, o seu sangue foi derramado. Nós agradecemos por todo esse sangue, essa graça que o Senhor Deus derramou e nos permitiu. Que o Senhor possa continuamente nos proteger, que o Senhor possa nos conduzir. Senhor, nós todos realmente estamos vivendo diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus proteja para que nenhum de nós decaia dessa graça do Senhor Deus. Que todos nós possamos ser sustentados e conduzidos pelo Senhor. Que o Senhor possa nos aperfeiçoar. Que o Senhor Deus permita para que o nosso coração não se perca para as coisas vãs deste mundo, mas que todos os dias nós possamos nos renovar em verdade. Que o Senhor possa nos conduzir continuamente e nos protegendo. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.